Me sinto sozinho. O que isso influencia no meu faturamento? Será que em algum momento você parou para pensar nisso? Que o fato de você se sentir sozinho pode influenciar no faturamento? E tem o fato também de você ser sozinho, e tem quando você se sente. Porque às vezes você tem funcionário, você tem sócio, mas você se sente sozinho. E nessa aula eu vou contar a minha história da solidão do empreendedor. Você já deve ter ouvido falar sobre a solidão do empreendedor, mesmo quando você tem sócio, mesmo quando você tem colaboradores do seu lado. Para a gente começar a falar sobre esse tema, vamos alinhar aqui o que seria faturamento. Se isso influencia o faturamento, o que é faturamento? Eu sempre repito o que é faturamento, porque às vezes as pessoas confundem alguns conceitos. Faturamento não necessariamente é receita. Receita é o dinheiro no caixa. E é um termo mais contábil. Existe receita bruta, existe receita líquida. Faturamento é a venda executada, é a venda fechada, é o faturado, a emissão da nota, é a entrega. Tudo isso envolve, né, chega ao faturamento. Só que às vezes, infelizmente, você fatura e não recebe. Às vezes você fatura e recebe na semana seguinte, no mês seguinte. Então a gente está falando aqui do faturamento, que é fazer a venda acontecer. Então vamos alinhar aqui esse conceito do que é faturamento para a gente poder identificar coisas que influenciam no seu faturamento, no seu dia a dia. E hoje o ponto que a gente vai conversar é sobre o se sentir sozinho no negócio, aquela solidão do empreendedor. Quantas vezes você já deve ter escutado falar, nossa, porque existe a solidão do empreendedor, se sente sozinho. Em que momento que você se sente sozinho? Primeiro, reflete. Você já se sentiu sozinho no seu negócio em algum momento? Por exemplo, já houve algum momento em que você tinha a necessidade de tomar uma decisão e você não tinha muita certeza sobre essa decisão? E a gente, assim, até na vida pessoal, às vezes a gente precisa tomar uma decisão, a gente está entre duas situações ali e fala, tá, e qual que é o melhor caminho? E aí a gente, às vezes, pergunta, né, para outras pessoas, e nos negócios não é diferente. Então, esse é um momento em que muitos empreendedores se sentem sozinhos, no momento da necessidade de tomar uma decisão. Outro momento que a gente também se sente sozinho é quando a gente passa por alguma dificuldade em geral. Às vezes tem algum problema na empresa, você tem algum problema com funcionário. Eu posso dar N exemplos de problemas com funcionários, que você fala, tá, e agora? O que é que eu faço? Por exemplo, vamos supor que você está com um problema na sua empresa, que tem um funcionário que ele não é muito adepto a hábitos de higiene. Como é que você conversa com esse funcionário? Esse é o momento que você fica numa baita de uma dúvida e se sente sozinho em entender como é que outras pessoas, né, já passaram, outros gestores, outros empresários já passaram por isso, e como é que eles resolveram isso. Esse é um momento que a gente se sente sozinho, se sente meio perdido, né? E outro momento que a gente se sente sozinho, e se você trabalha sozinho, se você só tem mais um sócio, se você tem poucos funcionários, é quando a gente tem muitas demandas. A gente tem muita coisa para fazer e tem só dois braços e uma cabeça. E aí você tem, às vezes, alguém que pode te ajudar, mas você fala, meu, eu não consigo fazer tudo. Esse é um momento que a gente se sente sozinho. E aí vai de você, o quanto é importante, né? De que forma que é importante para você trazer alguém para trabalhar com você, seja como funcionário ou como sócio. Mas esse é um momento em que a gente fala, meu, eu sou uma só, como é que eu faço tudo? Né? Então, esse é um momento que muitos empreendedores, muitos empresários sentem essa solidão no mundo dos negócios. Então, estamos alinhados sobre o que é sentir sozinho, as formas de solidão do empreendedorismo, né? Estar sobrecarregado, é o momento de tomar decisão, tudo isso são momentos em que a gente se sente sozinho. E por que não estar sozinho é importante para o seu faturamento? Porque você deve estar aí se perguntando, fala, da onde você tirou falar, associar
o empreendedor que trabalha sozinho ou o empreendedor que se sente sozinho com o faturamento, né? Que é aquilo que faz acontecer. Então, durante essa aula eu vou falar algumas situações em que isso fica muito claro. Mas, principalmente, quando você tem um negócio, você tem um determinado alcance. Você está sozinho, você tem um determinado alcance. Você está em duas pessoas, tem um determinado alcance. Ou seja, estão produzindo e assim você tem uma limitação. Todo mundo tem uma limitação. Uma limitação de tempo, uma limitação de energia, uma limitação de conhecimento. O que é que a gente costuma fazer, principalmente a gente que trabalha sozinho ou que até se sente sozinho? É estar cada vez mais aprimorando. Aí você começa a entender como é que você pode ser mais produtivo, a técnicas de produtividade, de gestão de tempo, de disciplina. Enfim, você vai se aprimorando, estudando, para conseguir dar conta do que você tem para fazer. Mas você é uma pessoa só, né? Você é uma pessoa só. Todo mundo tem as suas limitações. É que às vezes a gente se deslumbra muito em ver pessoas que fazem um monte de coisa num dia. E você fala, cara, eu não consigo fazer tudo isso. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós somos diferentes dos outros, nós somos iguais. A gente pode utilizar aquelas pessoas, aquela situação, como um exemplo e que você fala, não, se essa pessoa faz as coisas dessa forma, eu vou tentar aplicar também para melhorar determinada performance. Mas todo mundo tem uma forma de fazer e de se adaptar. Então, isso influencia no faturamento do seu negócio. Você consegue ir até determinado ponto. Tem as suas limitações. Quando a gente tem outras pessoas para compartilhar informação, as chances da gente errar são menores. As chances da gente corrigir esses erros são menores. Quando a gente está ali só a gente, pensando só na gente, pensando, tomando, a gente cria o processo, toma a decisão e arruma e acha o erro tudo sozinho, a gente vicia naquele ciclo e se fecha para alguma coisa nova. Quando a gente tem alguém com a gente que a gente possa dividir, as chances de erro diminuem, você consegue consertar mais rápido, e aí, se tratando de empresa, o seu resultado melhora, ou seja, o seu faturamento pode aumentar. E aí tem aquela frase que as pessoas falam, né? Melhor, eu sou ruim de frase, mas eu sei que é alguma coisa do tipo assim, que sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai mais longe. Eu acredito que seja assim a frase. Porque realmente, quando a gente está acompanhado, a gente vai mais longe. Às vezes é um pouco mais devagar, e eu vou falar mais sobre isso, porque são várias pessoas discutindo determinada coisa, aí você fala, nossa, enquanto tem muita gente palpitando, sabe tipo reunião de condomínio? É um monte de gente dando palpite, você não chega em lugar nenhum rápido, né? Porque quando é 1, 2, é mais rápido. Quando é você sozinho, então, a decisão é muito mais rápida. Com mais pessoas, as decisões são mais demoradas, porque existem mais configurações de soluções, existem mais informações, existem mais experiências, por isso que é um pouco mais lento, mas é mais assertivo. Você pode ir mais longe com a ajuda de alguém. Por isso que o empreendedor, um empresário, quando ele tem alguém com ele, as chances de ter um faturamento melhor do que sozinho são maiores. E quais são as formas de suprir essa... Quais são as formas de suprir essa solidão do empreendedor? Existem diversas formas. Então, você pode ter um sócio, você pode ter um mentor, alguém para conversar, você pode ter um grupo de mastermind, que existe hoje em dia, grupos de empresários, às vezes até por nichos, são empresários que se reúnem para conversar sobre o mercado e também dividir aquilo que é particular do mercado, que nem o exemplo que eu dei do funcionário e às vezes alguma coisa específica no segmento, que você tem outras pessoas que estão ali na mesma situação que você. E o legal desses grupos é que as pessoas elas não se sentem concorrentes, elas não sentem que uma não pode contar o que está fazendo para outra. Pelo contrário, a gente conta o que está fazendo, porque a sua ideia pode ser, sim, aproveitada por outra pessoa, mas a ideia de outra pessoa pode ser aproveitada, você pode fazer de formas diferentes do que você já faz, de uma forma mais barata, mais inteligente,
Então, um grupo de mastermind com outros empresários do seu setor é uma coisa que pode te ajudar com essa solidão, né? E também tem os próprios colaboradores, né? Quando a gente contrata a gente para trabalhar com a gente, você tem mais pessoas para dividir, são mais pessoas para estar ali com você. Então, aquele momento em que você tem muita coisa, muito pratinho para equilibrar, você tendo pessoas para te ajudar, te dá uma acolhida. Você fala, nossa, ufa, tem gente aqui comigo, então vai ser mais fácil eu conseguir chegar aonde eu preciso. Ou seja, com ajuda, com gente próxima a você, você vai sim melhorar o seu faturamento. Aí você pode falar assim para mim, Thaís, mas sabe o que é? E eu vou me identificar muito com isso, que assim, eu gosto de trabalhar sozinho. Eu gosto de tomar as minhas decisões sozinho, mas eu quero aumentar o meu faturamento. Isso eu entendo você, porque eu também sou assim. E é muito melhor, porque a pessoa, quando ela é mais dinâmica, ela fica sentindo que ter que dividir as suas decisões com outras pessoas é lento. Então, a gente acaba se fechando no nosso mundinho e fala, não, para mim, eu trabalho sozinho, eu faço as coisas do meu jeito, e aí as coisas acontecem, mas qual é o problema com isso? Que é o que eu comentei antes, a gente acaba errando, a gente demora mais para perceber o erro quando tem alguém de fora para te dizer, fica mais fácil de você perceber esse erro. Quando a gente está sozinho é mais difícil. Você é mais assertivo nas suas decisões. Então, por mais que seja de você, mas eu gosto de ficar sozinho. O que vai acontecer com o seu faturamento se você só fica sozinho? Não que isso não dê resultado, mas se você está começando a perceber alguns problemas no seu faturamento e você é sozinho, isso aqui é mais uma reflexão. Como eu falei, é um papo de empreendedor, é para você se identificar com as situações e ver se isso se aplica ao seu dia a dia. O que acontece? Acontece que você vai morrer abraçado, você e seu negócio. Você fica ali naquilo assim, é meu, só eu dou palpite, só eu tomo decisão, e tá pequeno assim, desse tamanho assim, tá bom para mim. O que acontece? Como eu já falei várias vezes, um faturamento que não cresce é um faturamento estacionado. Então, em algum momento, você vai começar a diminuir esse faturamento. Simplesmente porque você falou, o brinquedo é meu, eu brinco do jeito que eu quero, e você vai ficar com a versão mais antiga do brinquedo, não vai entender todas as funções que tem o seu brinquedo, e vai morrer abraçado com ele. Então, se em algum momento você fala assim, Thaís, não quero palpite de ninguém, esses grupos saem enche o saco, para refletir. Principalmente quando a gente fala assim, que eu já escutei, né? Esses grupos eu não tenho paciência. O pessoal conversando, né? Falando sobre negócio, não tenho paciência, não tenho tempo para isso. Eu tenho mais o que fazer do que ficar em grupo e discutir essas coisas. Na verdade, isso está te cutucando de alguma forma. Se isso está te incomodando, está na presença de outros empresários, você está vendo o que outras pessoas estão fazendo, estão sempre fazendo alguma coisa e lá no grupo, olha, gente, eu fiz isso. Isso deu certo, isso deu errado. Tal. Aí quando você olha para você e fala, caramba, eu não faço nada disso. Por isso que você se sente mal. Porque você não está se dedicando como você mesmo acha que deveria. E aí, quando você vê outras pessoas fazendo, você fala, eu estou errado, e você não quer admitir isso. Então, esse é um ponto aqui para você refletir. Você que sim se sente sozinho, mas fala, eu decido tudo, eu faço tudo sozinho. Para pensar se isso não está afetando o faturamento da sua empresa. Qual que é o melhor momento, né, para você pedir ajuda, para você melhorar o seu faturamento? Qual que é Fala, Thaís, eu estou indo bem aqui. Quando é que eu preciso de alguém para me ajudar, para alguém estar comigo? E eu sempre respondo já, neste momento. Você assistindo aqui essa aula, é porque em algum momento o título dela te chamou a atenção sobre a solidão, né, do empresário, do empreendedor. Então, o momento é já. Então, desde já, busque alguém
com interesses complementares ao seu, alguém do seu segmento, alguém que você percebe que tem uma abertura para te escutar, que gosta de compartilhar. Existem pessoas que são assim. Por exemplo, eu aqui, hoje, estou aqui compartilhando com você algo que eu sei que dói em você, que dói em mim, já doeu muito mais. E então, eu estou aqui compartilhando com você. Então, tem pessoas que você vai identificar que são mais abertas mesmo a te ajudar, a te dar uma opinião, né? E como eu falei, existem algumas formas, sócio, grupo, mentor, para te ajudar. Então, se você quer, se você já está começando a enxergar, fala assim, do jeito que tá, eu não vou muito longe. E se você entende muito bem do seu negócio, se você tem muito bem os seus indicadores, você entende do seu negócio, você consegue enxergar a longevidade dele. Você consegue. Então, você em algum momento você vai olhar assim, se continuar desse jeito, não vai muito longe. Então, trago aqui essa reflexão para você. Eu conheci uma empresa, um empresário. Essa empresa hoje, ela deve estar com uns 12, 13 anos, mais ou menos o tempo que a minha empresa tem. E essa questão do fazer sozinho, né? Essa empresa, eles eram em 2 sócios e tinha mais 2, 3 funcionários numa salinha e seguia ali, ok, né? Naquela luta diária de fechar um contrato aqui, um contrato ali e tal, seguindo a vida deles naquele jeito, né? Ficou lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que um dia uma grande empresa do segmento falou: olha, o que você acha da gente unir forças? Só que eu quero 50% da sua empresa. Aí, esse empresário falou assim, nossa, caramba, que decisão difícil, né? Só que ele foi inteligente. Ele olhou e falou assim, ok, eu tô andando, mas eu tô andando em passos, né, lentos. E mesmo assim ele tinha sócio, ele tinha funcionário, mas ele estava em passos lentos. Quando uma grande empresa do setor, que já tinha muito mais anos de estrada, já tinha muito mais conhecimento, mais estrutura, mais dinheiro, mas principalmente olhar, visão de negócio, eles se fundiram. A fusão, o momento em que junta 2 sócios, gente que você mal conhecia, e alguns conflitos acontecem sim, mas é só sempre você que tiver um olhar bem focado no objetivo, sempre no olhar no objetivo. Eu sempre falo isso sobre sociedade, olhar no objetivo. Se os dois estão olhando para o mesmo objetivo, os conflitos são menores. Eles existem, mas eles estão com o mesmo objetivo. O grande problema é quando os objetivos não são os mesmos, ou a interpretação desse objetivo é diferente de um para o outro. O que aconteceu é que essa empresa foi crescendo, se tornou uma das maiores do segmento, foi comprada por uma multinacional, deixou os donos milionários. Esse é o final da história. Para você ver que quando você é receptivo a alguém que queira te ajudar, quando você é receptivo a alguém que enxerga que você pode ir mais longe, né? Não é só o seu receptivo, é você ir atrás também, né? Você vai muito mais longe. Sozinho é muito mais difícil. E existem formas. Você fala, Thaís, mas olha, eu sou contra a sociedade. Tudo bem você ser contra. Mas não quer dizer que você precisa caminhar sozinho. É muito mais difícil. E se você está me assistindo aqui, provavelmente você já se sentiu assim em algum momento, porque aqui você está escutando de alguém que já viveu isso e está compartilhando com você algumas situações de solidão. O que muitas vezes acontece quando você se sente sozinho como empreendedor? Que eu vou falar. Acontece, você se sente sozinho, você precisa tomar uma decisão. Vai falar, tá, o que eu vou fazer? Vou procurar no Google. Vou procurar numa rede social alguém que esteja falando sobre aquilo que é o meu problema atual. Geralmente é isso que você faz. Só que isso é uma forma errada. É uma forma errada. Porque eu percebo que muitos empreendedores fazem isso.
A pessoa me acha pelo YouTube, me acha pelo Instagram, aí ela me chama no direct, ela começa a contar sobre a vida dela, às vezes ela me manda um WhatsApp com áudio, fala, Thaís, eu tô com um problema aqui, eu preciso resolver determinado problema. Por mais que eu sempre seja muito solícita, eu sempre sou receptiva, eu sempre respondo às pessoas que me procuram, é muito complicado para alguém que você conhece numa rede social te dar toda a atenção que você realmente precisa. Eu consigo falar por cima alguma coisa para você, mas não consigo te atender da forma que você realmente precisa, te dar a solução que você realmente precisa. Então, essa é uma forma errada e que é o que a maioria faz, né? Então, por isso que você ter alguém mais próximo de você é melhor. A vontade, mas como é que eu faço esse networking? Eu não tenho contato com outros empresários, como é que eu resolvo isso? Então, existem diversas formas, né, dentro do seu nicho, do seu mercado, provavelmente você tem. Se não tem, existem pessoas, assim, como eu, que sou mentora de negócios, então hoje eu acompanho alguns negócios, então as pessoas que antes estavam sozinhas, que não conseguiam enxergar determinadas soluções, ou não conseguiam enxergar que precisavam fazer determinadas coisas para melhorar o faturamento delas, elas têm o meu acompanhamento. Então, acho que o primeiro ponto, por exemplo, se você vai fazer um curso, geralmente em algum curso que você faz, atualmente, as pessoas se conhecem, as pessoas que fazem o mesmo curso, e você acaba se aproximando. Eu já fiz vários assim, conheci várias pessoas dessa forma. Você vai fazer um curso, seja presencial ou seja online, em algum momento, se tem algum encontro com todo mundo, você acaba identificando ali pessoas que podem estar do seu lado. Mas também é tentar, né? Querer, é ser ativo. Não dá para você sentar e esperar que alguém te chame, que alguém faça algo para você. Você precisa fazer a sua parte para construir o seu networking. E muito importante, que não seja só algo que você vá só sugar. Você precisa também colaborar. Você também precisa contar a sua história, contar coisas que deram certo para você, para que outras pessoas se sintam à vontade de fazer o mesmo com você. Então, às vezes a gente vê pessoas aí, nossa, aumentei o meu faturamento em tantas vezes, em tanto tempo e tal. E aí você quer saber o que essa pessoa fez. Então, você tem que estar próximo dela, de alguma forma, contribuindo com ela também. Então, essa é uma das formas de você construir o seu networking, que hoje em dia é uma das coisas mais poderosas, mais importantes para os negócios. Hoje em dia, nunca foi tão importante o networking como é atualmente. Agora eu vou contar uma história, antes da gente encerrar aqui com um passo a passo de como você resolve isso, sobre essa sua solidão como empreendedor, eu vou te contar sobre mim. Eu sempre tive sócio nos meus negócios. Minha primeira empresa eu abri com 2 sócios, lá em 2002. Só que eu me sentia sozinha. Por que eu me sentia sozinha? Porque eles tinham outros trabalhos. Eu era a sócia que ficava no negócio e eles tinham outras coisas. Então, eles davam para mim uma parcela do tempo deles para mim. E eu que tocava o resto. Só que isso aconteceu na minha segunda empresa, isso aconteceu agora também na minha terceira empresa. Essa minha terceira empresa eu abri sozinha, mas os projetos da minha empresa, alguns projetos, eu já tive sociedades com alguns projetos. Então, você tem um sócio não para a empresa, você tem um sócio para determinado produto. Então, isso, ao longo dos meus 20 anos, eu tive sócios, só que nunca foram sócios que estiveram ali 100% comigo. Nas 3 empresas isso aconteceu. Eram sócios que vinham só com uma parte do tempo, uma parte da dedicação. E aí eu comecei a perceber que você ter alguém mais ou menos e não ter é praticamente a mesma coisa. Então, é melhor que você, nessas suas relações, seja de mentoria, seja de network, num grupo de mastermind, que você esteja
100% entregue a compartilhar e que essa pessoa, as pessoas que você tem contato também esteja 100%. Numa sociedade é a mesma coisa. Você vai fazer sociedade com alguém, o ideal é que essa pessoa esteja dentro. Ah, mas é impossível fazer sociedade com alguém que tem outros negócios? Não, não é. É possível. Mas não é a mesma coisa do que alguém que está ali no front com você, está correndo os mesmos riscos. Geralmente essa pessoa ela tem outras rendas, então ela não faz muita questão do faturamento dali, você está 100% ali, você precisa do máximo daquele faturamento. Então aqui tem uns pontos negativos e de atenção sobre essa solidão. Então, esteja sempre próximo a pessoas que você vê que vai se dedicar a melhorar, te ajudar a melhorar o seu faturamento. Então, vou fazer aqui, para encerrar, um passo a passo com três passos para você reduzir a solidão no seu negócio e ter como resultado o aumento do seu faturamento. Então, primeira coisa é participar de grupos de networking, de mastermind, de ter um mentor, ter alguém ou algumas pessoas que possam trocar com você. Então, o primeiro passo é isso. O segundo é você ter processos inteligentes na sua empresa que te façam organizar melhor o seu tempo, ter resultados melhores nos seus processos. Por quê? Porque você pode estar pensando, Thaís, eu não tenho tempo para trocar ideias com outras pessoas. Ou sequer tenho tempo para focar no meu próprio faturamento. Então, o fato de você ser sozinho, você equilibra muitos pratinhos. E aí você acaba se dedicando pouco à sua área de faturamento. Então, essa é uma parte ruim de ser sozinho. Então, o ideal é que você organize o seu tempo. Você precisa ter um networking para trocar ideias, organizar o seu tempo para focar em faturamento e ter processos inteligentes. E o terceiro ponto é que você tenha, uma vez por semana, alguém para conversar. Escolhe alguém que queira bater um papo com você. Eu tenho hoje uma amiga que também é parceira de negócios há muitos anos e toda semana a gente tem 1 hora para conversar. Às vezes é difícil cumprir essa agenda, às vezes mas faz já mais de 3 anos que a gente cumpre semanalmente. A gente tem uma conversa sobre o que está acontecendo no meu negócio, no negócio dela, o que uma pode ajudar a outra, como é que pode indicar clientes, como é que pode ter novas ideias. E a gente fala sobre a parte pessoal também, como é que as coisas estão andando, às vezes se alguém da família está doente, a gente fala sobre a parte pessoal também. Então, tudo isso conta quando você sabe assim, que você não está 100% sozinha. Às vezes a pessoa não tem nada a ver com o seu negócio, mas ela está ali para você, né, te escutando, te dando uma reflexão, assim, uma viradinha de chave que já te ajuda a abrir os seus olhos para alguma coisa que você precisa resolver. E tudo isso, se você organizar tudo isso, você vai sentir aonde mais te interessa, que é aumentar o seu faturamento, colocar dinheiro no seu bolso, fazer o seu negócio crescer. Este foi o Papo do Empreendedor de hoje, Papo de Empreendedor de hoje. A gente conversou sobre a solidão do empreendedor e como isso afeta no faturamento, no aumento do faturamento, no crescimento da empresa. Amanhã, 12h12, eu vou estar aqui no Instagram e no YouTube com mais um tema para a gente conversar. Então, eu aguardo vocês. Uma ótima tarde, um beijão e até amanhã. Tchau, tchau.